modelo e influencer que teve a prisão decretada depois de atropelar e matar um adolescente na Barra da Tijuca, mas não era só isso não, né? Ele tinha já um passado ali de acusações, né, Cristiano Pinho? Ellen, bom dia para você, bom dia a todos. A Polícia Civil destacou que o Bruno Krupp, influenciador digital e modelo, já respondia, por exemplo, era investigado por um caso de estupro que teria acontecido no início de julho desse ano e também um caso de estelionato, quando ele teria articulado um golpe de aproximadamente R$430 mil em um hotel de luxo aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, em São Conrado. Inclusive, a partir da notícia da prisão preventiva dele, que foi cumprida ontem pela Polícia Civil. O Bruno ainda está no hospital, mas deve ser levado para a cadeia assim que os médicos o liberarem. Ele está passando por algumas cirurgias. Uma mulher fez uma denúncia na internet dizendo que já tinha sido estuprada pelo Bruno há alguns anos. Ela afirmou que, por vergonha, não denunciou esse caso, mas agora, diante da divulgação desse atropelamento que matou um jovem de 16 anos, da notícia da prisão do Bruno e até mesmo desses fatos que vão sendo revelados de outras motivações que já levaram o Bruno a ser investigado pela Polícia Civil, ela resolveu denunciar. E a partir da denúncia dela, várias outras mulheres também compartilharam relatos semelhantes. Essa suposta vítima que está denunciando o Bruno agora pela internet, só ela compartilhou mais de 40 outros relatos de mulheres que a procuraram depois do relato dela na internet para dizer que sofreram abusos, estupros ou tentativas, em relatos bastante semelhantes, sempre envolvendo ali um flerte inicial. Essas mulheres, elas saíam com o Bruno, mas ele sempre elevava o tom ali no momento dessas saídas, forçando essas mulheres no final da noite, no final dessas saídas, alguma situação que elas diziam que não estavam ali mais concordando. Ele ultrapassava a linha do que era aceito ou não por essas mulheres, mas a polícia ainda não confirmou se vai investigar esses novos relatos, até porque são relatos feitos pela internet, não houve o registro formal de ocorrência, como o do estupro que eu citei, que já vinha sendo investigado em julho desse ano. O Bruno Krupp vai ficar preso ao longo do processo sobre essa investigação do atropelamento. Ontem a gente falou bastante sobre esse caso com as provas iniciais apresentadas pela Polícia Civil, que indicam a imprudência dele no trânsito, tanto que o indiciamento é por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Separei um trechinho do que disse o delegado Antenor Lopes sobre essa avaliação da Polícia Civil. Uma pessoa que utiliza um veículo como se uma arma fosse, com total desprezo e desapego pela vida humana, ela tem que responder pelos rigores da lei. Então, se ele for condenado às penas máximas, ele poderia estar submetido até 20 anos de reclusão. Quando ele fala em usar o veículo como se fosse uma arma, ele está se referindo a alguns fatores. O primeiro, dirigir a uma velocidade aproximada de 150 km por hora, segundo testemunhas, isso ainda vai ser verificado em perícia, numa via onde a velocidade máxima permitida é de 70 km por hora, na Orla da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro. Dirigir sem habilitação e ainda uma moto sem placa. Esse acidente aconteceu no sábado, 3 dias depois do Bruno ter sido parado em uma blitz da Lei Seca com essas mesmas irregularidades. Ele recuperou o veículo, não cumpriu ali o que determinava a legislação de trânsito, não regularizou a situação do veículo, voltou a dirigir, segundo a polícia, de forma imprudente e dessa vez acabou matando um jovem de 16 anos, o João Gabriel Cardim Guimarães, que estava atravessando a rua certinho na faixa de pedestres, mas acabou sendo atropelado e não resistiu aos ferimentos.